Oi gente, hoje eu vim testar com vocês e fazer uma comparação desses dois corretivos da Lancôme. Então eu vou usar um de cada lado. A Gabriela que veio me pedir para falar sobre esse corretivo, porque ela veio comentar no vídeo meu perguntando se eu ainda indicaria esse corretivo, que quem me segue aqui há muito tempo já viu ele aqui. Ele era meu corretivo favorito, eu usava só ele, tanto que quando eu comecei a fazer vídeo lá no Instagram, eu usava ele com o Tinted da NARS. Então ela me perguntou e eu fiquei com uma super vontade de testar novamente. E eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, eu espero que hoje mesmo, que hoje é sábado, tá? Eu espero que eu consiga postar, porque eles estão com uma super promoção. Tanto que eu comprei eles também numa super promoção e eles continuam. Então quem gostar, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Com o desconto desses produtos. Então esse daqui é o Tenidol Ultra Wear All Over Concealer, que esse é um corretivo que eu usava como corretivo e eu também usava como base. Dá pra usar ele em todo o rosto. E esse daqui é o Tenidol Ultra Wear Care and Glow Serum. Se eu não me engano, esse daqui ele viralizou porque era o corretivo da Hailey Bieber. Eu não sabia, na verdade, então eu comprei porque eu queria comparar os dois e porque eu gosto muito desse corretivo. Então, quando eu vi esse daqui, que ele tem um aspecto mais hidratante e glow, eu queria testar também porque ele é um pouquinho mais mate. Pelo que eu me lembro também, ele ficava, na verdade, um mate muito confortável e muito bonito. Os dois têm 13 ml, o que é bastante para um corretivo. E a Lancôme tem uma das cartelas de cores mais confusas da vida, gente. Assim, se vocês achavam que a MAC era difícil de encontrar, a Lancôme é 10 vezes mais difícil. Por exemplo, esse corretivo, ele é 250, só que embaixo tem 0,25 e ele tem também a cor que é Bisque Warm. Dependendo do país que você vai comprar, dependendo do site que você vai comprar, ele vai estar com um nome diferente. Esse novo, eu acho que eles arrumaram isso, então só tem uma cor, independente de onde você for comprar, mas o antigo, ele é diferente. Então aqui embaixo na descrição eu vou colocar todos os nomes que esse corretivo tem, tá? Então a cor que eu usava desse corretivo era 215, ela era clara com subtom neutro. Só que eu não achava que ela ficava completamente neutra pra mim, eu achava que ela tinha um tom levemente rosado e às vezes ficava levemente claro. Então eu decidi comprar a 250, que ela é clara também, só que tem um subtom quente. Já o novo, ele é o 105W, que ele é um claro com subtom quente amarelado. E outra coisa também para vocês saberem, não tem todas as cores aqui no Brasil. Esse corretivo, por exemplo, eu ia comprar de uma outra cor, só que não tem a cor aqui no Brasil. Não tem nem no site da Lancôme, não tem no site da Época, não tem no site da Sephora. Assim, gente, não tem como achar ele aqui. Então, eu tive que escolher esse tom, que eu espero que dê certo. Bom, a embalagem dos dois é idêntica. A tampa também, eu acho muito bonito esse logo da Lancôme. E o aplicador é muito diferente. O aplicador do All Over, ele tem essa esponjinha bem maior, enquanto o do Glow tem esse aplicador bem pequenininho de diamante, tá vendo? Então aqui nós temos o 250 do All Over e aqui o 105W do Care and Glow. Dá pra ver que o subtom é diferente mesmo. O 105 ele parece até mais neutro do que o 250 e ele também é levemente mais claro. Eu só estou com a Face Body da MAC no meu rosto todo, porque eu não vou usar eles como um corretivo no rosto todo, tá? Eu vou usar como um corretivo mesmo em pontos específicos. E eu também quero avisar que eu tô com um corretivo pastoso aqui no meio da minha sobrancelha, porque eu tô com uma marca muito grande vermelha e não tá pegando nenhum corretivo líquido, tá? Então eu tive que usar o corretivo em pasta da Laura, então é por isso que eu não vou aplicar nada aqui, porque não tá pegando o corretivo líquido. Nada que é muito líquido tá funcionando aqui, ele abre. Então eu tive que colocar um corretivo mais pastoso, tá? Então a gente vai usar só no restante do rosto. Então desse lado aqui eu vou usar o All Over. Eu vou aplicar primeiro aqui abaixo dos olhos e em algumas manchinhas. Ele é bem líquido, tá? Ele não tem aquela textura grossa que alguns corretivos têm. E vou aplicar um pouquinho aqui. A cor parece que vai funcionar, que também essa base da MAC, apesar de ser bem fina e leve, ela tem essa cor um pouquinho mais quente do que o restante do meu rosto. Eu vou pegar o pincel de Rose Inc para poder espalhar. All Over Concealer é um corretivo multiuso que oferece cobertura leve e respirável por 24 horas. É ideal para quem quer cobrir áreas específicas ou usar como base. Diz que não craquela e deixa uma pele mate e fresca. Olha, ao redor do rosto eu achei que ele teve uma cobertura muito boa. Agora a gente vai ver abaixo dos olhos. Primeiro que assim, a cor tá perfeita, gente. Se não mudar a cor ao longo do dia, essa cor aqui é a minha cor.
e ela tá funcionando muito bem com essa base da MAC, mas dá pra ver que ela tá levemente, assim, bem levemente, um pouquinho mais iluminada, então ela vai funcionar com outras bases também, que são um pouquinho mais claras do que essa. Olha, o aspecto tá muito, muito bonito. O que eu percebi, agora vendo bem de perto no meu espelho, foi que esse corretivo, como ele tem um acabamento mais mate, abaixo dos meus olhos, ele tá muito, muito lindo. Na minha testa, onde já é um pouco mais oleosa, também tá muito bonito, mas aqui, nessa área, e aqui, onde eu tenho um pouquinho mais de textura, onde eu tô com um pouquinho mais de acne, eu sinto que ele tá marcando um pouquinho, tá? Aqui é uma cobertura leve, com acabamento natural, um acabamento mais hidratante e glow. E o corretivo, ele já tem essa cobertura que eu acho média, só que ele tem um acabamento mais mate. Então, eu espero que vocês consigam ver que aqui tá levemente marcado, porque eu tô com acne aqui e ela tá mais seca mesmo. E aqui também, onde eu tenho um pouquinho mais de textura de pele. Eu não tenho tanta textura aqui no meu centro, porque é onde é mais oleoso e eu não tenho acne. Aonde eu tenho acne é onde eu tenho textura de pele, tá? Agora, na minha testa, bem aqui, eu acho que tá muito bonito. Agora, abaixo dos olhos, ele também tá muito bonito, mas deixa eu pegar o pincel pra vocês verem melhor. Se eu faço assim, ó, dá pra ver que ele tá acumulando um pouquinho nas minhas linhas, né? Bem pouco, mas tá. Mas por enquanto eu tô achando que ele é um mate confortável, que eu conseguiria usar no verão ou em dias muito quentes, que a minha pele também estivesse mais oleosa. Agora a gente vai usar o Care and Glow deste lado aqui. O corretivo tenidor Ultra Wear Care and Glow é a fusão perfeita entre cobertura impecável e tratamento de pele. Desenvolvido para proporcionar um acabamento radiante e natural, esse corretivo revolucionário oferece até 24 horas de hidratação e luminosidade. Este corretivo não só disfarça imperfeições, olheiras e sinais de cansaço, mas também cuida da pele. Sua fórmula leve desliza suavemente, proporcionando uma sensação de conforto e frescor ao longo do dia. O tenidor Ultra Wear Care and Glow é conhecido por sua longa duração e resistência ao suor e à umidade, mantendo a pele uniforme e iluminada. A cobertura é modulável, permitindo desde um acabamento natural até uma cobertura mais intensa, sem deixar a pele com aspecto pesado ou ressecado. Aqui diz também que ele tem ácido hialurônico, que é para hidratar, ceramidas para suavizar, peptídeos para uma ação anti-envelhecimento e extrato de yuzu para preencher. Por ter o aplicador menor, eu achei que ele pegou menos produto do que o all over, tá? Então eu peguei um pouquinho mais só para aplicar abaixo dos olhos. Bom, então já desse lado aqui, eu achei primeiro que a cor ia ficar muito clara. Na hora que eu apliquei, parecia que ela ia ficar mais esbranquiçada. Então quando tem uma base ou um corretivo que ele é mais luminoso e ele é mais hidratante, geralmente parece que vai ficar mais claro porque ele reflete mais a luz, tá? Então aqui vocês estão vendo que esse lado aqui tá realmente mais claro porque o corretivo ele é um tom mais claro, mas também porque ele é mais luminoso. Só que vendo aqui diretamente no espelho, eu conseguiria usar as duas cores, tá? Eu não acho que tem uma diferença muito grande de um tom pro outro. É mais que esse lado está mais iluminado e esse lado aqui ele tá mais corrigido. Bom, então aqui dá pra ver que a cobertura foi bem mais leve, só que também eles falam que a cobertura é modulável, então eu acredito que você consiga construir camadas. Eu apliquei uma camada de cada lado, só pra gente ver primeiro, e agora eu vou aplicar uma outra camada. Eu não vejo a necessidade de aplicar outra camada desse lado aqui. Eu achei que a cobertura foi muito boa e exatamente da forma com que eu gosto, tá? Então, eu não tô sentindo necessidade de aplicar mais produto, porque eu acho que se eu aplicar mais, pode ser que fique uma cobertura mais grosseira e fique um aspecto realmente mais grosseiro no rosto. Então, eu vou aplicar desse lado aqui, porque deu pra ver que nas minhas manchinhas não teve diferença, né? Praticamente tá a mesma coisa. Só que abaixo dos olhos ele deu essa iluminada. Mas eu vou aplicar um pouquinho mais abaixo dos olhos pra gente ver se tem uma cobertura maior. A textura dos dois é muito parecida, tá? Eu não achei que um é mais líquido e mais fino que o outro. Eu achei muito parecido e muito confortável dos dois lados. O que eu senti de diferença também desse lado pra esse é que aqui eu tenho mais manchinha, né? Eu tenho mais acne do que desse, apesar de eu ter bastante aqui. Não ficou marcado como ficou desse lado, justamente porque aqui ele fica mais hidratante. Então nas minhas áreas mais ressecadas, com mais textura, ele dá esse disfarce óptico, então ele reflete mais luz e ele também deixa a área mais hidratada. Então nas minhas acnes ele foi bom,
porque ele não marcou textura, só que ao mesmo tempo ele não cobre como esse lado aqui. Vou tentar fazer uma segunda camada aqui, porque eu quero ver também se ele vai ficar com uma textura grosseira, porque sinceramente eu não faria outra camada na parte do corretivo. Bom, mas é porque eu também, apesar de ter olheira, eu não ligo de não cobrir completamente, tá? Mas se você gosta, é bom que já dá pra ver se faz alguma diferença. Bom, então eu não sei se eu vi tanta diferença com uma segunda camada. Não ficou mais grosseira a pele, não ficou com acabamento assim, um aspecto muito pesado, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele deu essa cobertura a mais que eu tava esperando. Vou mostrar a diferença abaixo dos olhos de cada um. Então aqui, ó, marcou assim praticamente nada. E desse lado aqui. Dá pra ver que esse lado, ele deu uma acumulada um pouquinho a mais do que esse, mas lembrando que a minha pele abaixo dos olhos é muito ressecada, eu tenho a olheira muito ressecada. Geralmente, quando um produto ele é mais mate, ele dá uma vincada a mais e eu tenho bastante linha também. Os dois lados eu usaria, eu não achei que tá um aspecto feio, porque tá um pouquinho mais acumulado aqui. Eu acho que os dois, pra mim, estão muito bonitos, tá? É só que esse lado eu consigo ver que ele tá um pouquinho mais hidratado do que desse. Eu vou tentar aplicar esse corretivo aqui pra ver se primeiro deixa esse aspecto um pouquinho mais hidratante, menos marcado por ser mate, e também se ele dá uma leve clareada, porque eu acho que dá pra ver que aqui tá uma manchinha, né? Outra coisa, eu apliquei e fiquei falando com vocês, demorei um pouquinho pra espalhar. Eu não senti que foi difícil de esfumar nem desse lado e nem desse daqui. Mesmo esse lado aqui, ele sendo um pouco mais mate, o corretivo ele não agarrou e nem foi difícil de espalhar. Então não é aquele corretivo que você precisa correr, porque senão você não consegue esfumar. Não adiantou muita coisa aqui não. Eu queria ter comprado a base desse corretivo. Eu não comprei porque ela tem álcool, tá? Então, só pra deixar claro pra vocês, se alguém me perguntar aí embaixo se eu vou testar, infelizmente eu não vou porque tem álcool. Bom, gente, tinha um motivo pra esse corretivo ser o meu favorito na época. E eu tô muito feliz de revisitar ele, porque eu usei há muitos anos atrás. Gente, assim, muitos anos mesmo. Acho que foi em 2019. Foi 2019 ou 2020. Mas em pensar que durante todo esse tempo até hoje tiveram muitos lançamentos, faz bastante tempo que eu usei esse corretivo e eu ainda gosto muito dele. Eu não recomprei justamente porque o que acontece? A gente testa um corretivo, aí depois vão vindo, né, os lançamentos, e eu quero testar também pra poder mostrar pra vocês. No caso, antes era só no Instagram, eu acho, não tenho certeza. Eu não lembro quando eu comecei aqui, pra falar a verdade. Mas a gente vai testando corretivos novos. E sinceramente, eu não iria comprar esse corretivo se não tivessem me pedido, porque eu tô sempre comprando algum lançamento pra poder falar pra vocês. Nenhum desses dois eu indicaria se você quer cobrir muita acne ou então muita manchinha, tá? Eu não acho que nem esse lado aqui, que ele tem uma cobertura um pouquinho mais alta, que ele cubra completamente, até porque a textura é extremamente fina e ele tem esse acabamento mais natural, apesar daqui ser mate e desse lado aqui ser mais hidratante, tá? Então, eu indicaria esses corretivos para quem? Primeiro, esse lado quer usar no rosto todo, porque dá pra usar ele como base. Eu posso trazer um outro vídeo depois, se vocês quiserem, usando ele no rosto todo, tá? Abaixo dos olhos eu achei que ele ficou muito, muito bonito, ele corrigiu muito bem. As manchinhas deu uma cobertura boa, mas ainda assim, se eu quisesse uma cobertura completa, eu viria com outro corretivo. Desse lado, eu já usaria quando eu quero uma hidratação maior ou quando eu quero só iluminar, justamente pela cor que eu escolhi, tá? Eu não achei que ele tem uma cobertura muito boa, nem fazendo uma segunda camada. Esse corretivo, ao contrário desse, não está falando que dá pra usar como uma base, tá? Até porque ele tem essa cobertura bem leve. Talvez dê, eu posso também trazer em outro vídeo usando os dois assim como uma base, mas não tem nada falando que dá pra usar dessa forma. Eu acho que se você tem a pele um pouquinho mais seca, se você tem a pele mais madura, com mais linhas, vá nesse daqui, porque ele tem esse acabamento mais natural e ele é mais hidratante. Se você gosta de uma cobertura um pouco mais alta, se você tem a pele mista, a pele oleosa, eu iria nesse daqui, porque eu particularmente gostei mais desse, tá? Pro estilo de maquiagem que eu gosto, pro aspecto que eu gosto, esse corretivo foi o que melhor performou pra mim. Eu gostei muito dos dois, tá? Só que esse daqui ainda tem o meu coração.
E hoje eu tô com uma base extremamente leve, uma base que não tem muita cobertura, e eu achei que ele ficou muito, muito bonito. Então eu não vejo a hora de usar com outras bases. Agora, quando eu usar com uma base, por exemplo, como a da Avon, que ela tem essa cobertura mais alta, eu acho que esse daqui, por exemplo, ele vai combinar muito bem, porque o aspecto dos dois é bem parecido. Eu acho que vai combinar, porque aí eu vou ter uma base com uma cobertura alta e um corretivo só pra dar aquele glow, aquela iluminada. Então eu acho que tem momentos para utilizar os dois. Esse vai ser um vídeo extra, porque eu já postei um vídeo ontem e eu vou postar um hoje novamente. Tá cheio de conteúdo, hein? Eu espero que vocês estejam gostando de tantos vídeos assim nesse mês. Eu vou só primeiro passar um blush, porque aí a gente sela depois. Já falei pra vocês algumas vezes que eu não tenho costume de selar abaixo dos olhos. Principalmente porque como essa minha área já é um pouco mais ressecada, toda vez que eu selo, eu sinto que craquela um pouco e fica com um aspecto mais pesado, independente do corretivo que eu tô usando e independente do pó. Eu vou selar com o meu pó da Laura. E aquilo, eu vou selar bem de boa, sabe? Eu não vou ficar aplicando muito pó também. Vou selar como normalmente eu selo no meu dia a dia. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver que aqui praticamente tá a mesma coisa que aqui e eu nem selei ainda. Então, o que que eu vou fazer? Eu não selo direto aqui, abaixo dos olhos. Eu selo aqui nessa divisão entre o corretivo e o blush, tá vendo? Que é onde eu acho que sempre fica mais luminoso. Porque eu acho que aqui já tá muito bem controlado essa parte de... Entendeu? Esqueci. Agora, na testa, eu já gosto de selar mais o centro, porque minha testa é bem oleosa. E aqui no centrinho, onde eu falei pra vocês, eu gosto de pegar um pó compacto, esse daqui é o meu da Cossas. Eu venho com a esponjinha e aí eu selo assim, porque é uma área que eu tenho que vir com muita calma. Porque, como eu falei, não tá pigmentando aqui. Então, se eu venho com pó, eu sinto que tira mais ainda aquele corretivo pastoso que eu passei por baixo. E aí levanta também pelinha, porque essa área tá ressecada, não tá pegando o produto, então tá bem difícil. Tá vendo? Eu não sinto a necessidade de selar muito aqui, porque eu acho que tá muito bem controlado. Aqui, mesmo eu selando, tá vendo que tá ainda bem luminoso e natural? Deixa eu ver de pertinho como é que tá. Olha, selando, eu vendo agora, não selaria nem desse lado, abaixo dos olhos. No restante do rosto, sim, porque é uma área onde você tem mais contato, né, com as pessoas e tal. Então aqui eu selaria, até porque, né, eu passo o blush cremoso e depois, às vezes, eu venho com um blush em pó. Agora, abaixo dos olhos, não sei se vocês conseguem ver que deu... Não é que tá craquelado nem nada disso, mas eu acho que tirou aquele aspecto tão bonito que o corretivo tinha. Eu também acho que eu teria só aplicado aqui, ó, nessa divisão, o pó, e não passado inteiro. Agora, desse lado aqui, eu continuo sem passar, porque eu acho que tá bom assim. Eu vou deixar o nosso grupo do Telegram aqui embaixo na descrição do vídeo, porque esses corretivos, eles estão com mais de 20% de desconto. Então, eu indicaria a vocês a entrar no nosso grupo, porque sempre quando tem essas promoções muito loucas, eu coloco lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês já testaram esses produtos, qual lado gostaram mais. Se tiverem alguma dúvida, podem me deixar aqui ou me chamar lá no Instagram. Se vocês gostaram, me deixem um joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!